Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, terapeuta sistêmica, terapeuta de regressão de vidas passadas, e hoje eu quero contar uma história para você de uma pessoa que ela conseguiu destravar algumas coisas na vida dela com 2 sessões, tá? Isso daqui não é promessa de milagre, promessa de cura, nada disso. Eu só quero mostrar para vocês como uma técnica é capaz de descriar um padrão que estava tão enraizado numa pessoa e por qual motivo, tá? Essa pessoa ela tinha passado em constelação comigo e eu sempre oriento para quem for marcar regressão passar numa sessão de constelação comigo antes, porque eu atendo online. Online, eu preciso ter segurança que você não vai ser interrompido, que o seu vizinho não vai ficar gritando na sua orelha, que o seu celular não vai cair a conexão. E a gente fazendo uma constelação, a gente já conhece esse ambiente aqui, ó, esse setting terapêutico. Porque quando eu atendi em consultório, tinha um ambiente controlado. Eu estava controlando o barulho, eu estava controlando a porta, a luz, e você na sua casa não. E eu só atendo online. Eu consegui desenvolver esse ano uma técnica de atendimento que eu consigo fazer uma regressão numa sessão só, tá? Se você ver vídeos mais antigos que eu gravei, vai falar 3 sessões, eu faço uma sessão de anamnese, uma de regressão e outra de fechamento. Eu consegui colocar isso numa sessão só. É para todo mundo? Não. Porque algumas pessoas vão ter muita dificuldade de conseguir acessar alguma memória. Não vai conseguir, tá? Eu vou conduzir a sessão do mesmo jeito, a pessoa vai ter um ganho de consciência naquela sessão, mas pode ser que ela não acesse. E a pessoa, quando ela já me conhece, ela já conhece o meu trabalho, ela já segue meu canal, fica mais fácil de eu conduzir, de ela se entregar para o tratamento, tá? Então vamos à história. Essa pessoa me procurou, ela já tinha passado em constelação comigo, ela é uma pessoa conhecida minha, e ela me procurou porque ela estava tendo muitas dores, problema de fibromialgia. Ela é uma pessoa da área da saúde, e quando eu fui fazer a anamnese com ela para montar a ficha de indução para fazer a regressão, porque eu monto uma ficha de indução e eu vou levar você para uma única vida onde começou aquele padrão. A gente vai acessar só uma, não vai ficar viajando no passado, não tem necessidade no terapêutico, isso só bagunçaria o que a gente precisa, destruiria o nosso objetivo, que é encontrar um padrão de traço de caráter que você precisa destruir para que nessa vida você possa ter uma vida mais tranquila. E aí, quando eu pego a ficha dela, ela tinha, eu até anotei aqui, fibromialgia, uma necessidade de controle. Você imagina, uma pessoa que trabalha na área de saúde, que está resolvendo uma coisa no setor dela, está preocupada com o que está acontecendo no outro setor ou com outro paciente, porque alguma coisa muito ruim pode acontecer para aquelas pessoas. Se o outro fizer errado, se o meu colega de trabalho fizer errado, isso vai impactar na vida dos outros. E essa pessoa sente uma culpa. Ela tem uma culpa até de viver a vida, de usufruir da vida. E aí a gente faz uma regressão, onde ela acessa uma vida passada, onde ela era uma escrava, por amor ao seu dono, amor mesmo afetivo, ela estava envolvida afetivamente com uma menina de 20 anos, ele a seduz e diz para ela que ela precisa contar o que acontece lá na Senzara, porque ele precisa saber. Ele só precisa ter um conhecimento. E ela conta, e ele vai lá e faz uma chacina. E quando ela vê tudo aquilo, ela se dá conta do erro que ela cometeu, ela se arrepende na hora daquilo, mas aquilo já estava feito, ela acaba casando com esse homem morre no decorrer da vida dela, ela chega aos 80 anos com muita culpa, por carregar a culpa daquelas mortes, muita dor, morre de dor generalizada, muito idosa e acaba morrendo. E aí nesse momento ela chega à conclusão de que ela não vai mais perder o controle, né? Que ela não vai mais colocar a vida de ninguém em risco, que ela precisa estar no controle de tudo para que nada de mal aconteça para os outros. Então a pessoa altamente estressada, porque você imagina, a gente não controla o que acontece com os outros, a gente mal controla o que acontece com a gente.
né, dentro da gente. Então a gente faz a solução, como que a gente faz? A gente faz a solução para entender que a gente é uma consciência, né, numa experiência física. Eu estou Caterine. Aí essa consciência já foi, sei lá, Aurora, já foi Antônio, né? Eu estou. Então a gente pega essa consciência porque essa consciência, como ela vem reencarnando em corpos, algumas coisas ela mantém, principalmente quando acontece, quando dá ruim alguma coisa, ela acaba cristalizando aquele formato e aí ela traz esse resquício para as outras encarnações. Quando a gente toma consciência disso, a gente consegue fazer um comparativo com os padrões que a gente repete na vida atual, que aí quando você pega essa história, fica fácil de fazer o link. Né, o controle, a necessidade de salvar vidas, até a escolha da profissão, uma profissão de assistência, de ajuda, onde você está controlando os resultados para que nada de mal aconteça aos outros, como aconteceu lá no passado. Né? A culpa de ter uma vida boa, como que eu posso ser feliz se eu acabei com a vida de um monte de gente, né? Naquela história. E aí essa culpa, ela vem nessa consciência, nessa encarnação, então a pessoa, ela não se sente merecedora, é uma culpa muito enraizada que ela não percebe, e ela tem culpa de tudo, até de ganhar dinheiro, até que o dinheiro seja suficiente para viver. Então ela acaba vivendo a vida sabotando tudo que é possível. Quando a gente faz essa integração dessa consciência para essa vida atual, entende os padrões que estão se repetindo, limpa tudo que está em volta para que esses padrões sejam dissolvidos e não precisam mais se repetir, ficando com o que é bom dessa vivência, porque essa mulher, ela tinha qualidades, ela não só cometeu erros. E assim, se você for olhar a história em si, ela nem cometeu nenhum erro. Era uma menina de 20 anos apaixonada que caiu no conto do vigário. Né? E aí quando você entende, dá um lugar, acolhe os erros, vamos supor que tenha tido erros, tá? Porque muitas vezes tem. Ninguém foi bonzinho não aqui, tá? Uma vida ou outra pode ser, mas normalmente a gente não foi bonzinho. Quando a gente acolhe aquilo, entende que a gente não precisa funcionar daquele jeito, mas que aquele personagem tem qualidades que a gente pode usar como ferramenta hoje, tudo se encaixa. Termina a sessão. A sessão dura 2 horas, 2 horas e meia. Essa pessoa me conta hoje, uma semana só depois da sessão dela, que ela tinha um processo na justiça que estava enrolado há uns meses. Ele desenrolou favoravelmente a ela. Então você vê assim, uma coisa que foge do controle dela. Ela não tem como, ela não está lá no fórum manejando o processo. Mas se você parar para pensar que não existe passado, presente e futuro, que na verdade é tudo uma coisa só, que não existe essa linha de tempo como a gente percebe, e que quando uma coisa acontece aqui, reverbera em todo o campo, porque somos uma só consciência, tudo ao mesmo tempo, você consegue fazer com que todo o resultado mude. Então, por mais que eu não tenho controle sobre o juiz, sobre o fórum, mas aquele resultado foi favorável. Como em outro vídeo você vai ver eu contando uma história ao contrário, que aconteceu comigo, um resultado desfavorável e eu tive um insight que foi uma lei de causa e efeito, uma colheita que eu estava fazendo de lei de causa e efeito de uma outra consciência, de um outro corpo físico que eu tive. Em outro vídeo eu conto isso. Então essa pessoa, ela conseguiu destravar essa questão jurídica que acabou destravando seu financeiro e destravou essa dor. O dia que eu atendi ela estava numa cama, gemendo de dor com fibromialgia. E hoje ela estava andando super disposta. Eu tô te dando solução de cura, curou tudo? Não, eu nem sei se ela curou. Depois da sessão faz 1 semana que ela tá bem, a gente não sabe. Uma doença psicossomática pode ser que volte. A tendência é que não volte a partir do momento que tomou consciência. Mas aqui não tô te prometendo cura de nada, tá? Eu só tô mostrando para você como é possível numa sessão, numa única sessão, a gente tomar tanta consciência de 3 pontos que eram pontos de dores, de sofrimento para essa pessoa. Conseguimos trabalhar em uma sessão de regressão e isso repercutiu positivamente nessas áreas da vida dela, mesmo em coisas que ela não tinha
como controlar. Coisas que fugiam ao controle dela, mudou, destravou, tá? Isso acontece também com a regressão, porque isso é campo mórfico. Nós somos uma onda, fomos emanados por uma fonte criadora através de uma onda de informação. Somos uma onda que reverberamos. Então, quando a gente faz uma mudança, sabe a pedra, quando a gente atira na água e faz aqueles pulinhos e forma aquele círculo de reverberação? É assim que a gente emana os nossos sentimentos e pensamentos por o campo mórfico. E essa onda de informação reverbera, trazendo os resultados para a gente daquilo que a gente emanou. Muitas vezes a gente não tem condição de mudar essa emanação, porque a gente está cego, a gente está no sofrimento, a gente está na dor. E quando a gente faz uma terapia que expande a nossa consciência, a gente consegue mudar o que a gente sente, consegue reverberar de uma maneira diferente, consegue emitir ondas diferentes que vão reverberar no campo que envolve as suas coisas e trazer resultados favoráveis. É por isso que a lei da atração funciona, é por isso que o Ho'oponopono funciona, e como você vai ver eu falando em outros vídeos, não adianta fazer nada disso se na sua rotina, no seu dia a dia, você também não tem mudanças comportamentais. Por isso que eu sempre indico para as pessoas, vai fazer sua terapia de toda semana, procura um terapeuta para você ir toda semana lá, falar das suas coisas, fazer novos caminhos neuronais, resolver suas questões, tá? Não vem achando que uma técnica vai fazer milagre na sua vida, porque não vai. Ela vai ajudar pra caramba, mas ela não vai substituir a sua terapia de toda semana. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link para você poder entrar em contato comigo. Se você quiser saber um pouco mais sobre como que é o agendamento, como que é a sessão tanto de constelação quanto de regressão. Muito obrigada. Namastê.